Olá, minhas amigas, meus amigos, o nosso programa de número 4 desta segunda-feira, 2 de setembro, adentrando a Semana da Independência, onde tudo pode acontecer no campo político do Brasil e também das autoridades, Congresso, STF, ou pode não acontecer nada. E se não acontecer nada, não será surpresa. Nas próximas lives, vamos comentar assuntos também nacionais. Minhas amigas, meus amigos, Dom Basílio tem 2 candidatos a prefeito e 22 candidatos a vereador. Para agora, 2024, 6 de outubro, quando o povo vai às urnas escolher quem quer continuar o trabalho de uns ou começar uma nova jornada. No caso de eleição, os candidatos novos, e reeleição, aqueles que estão pleiteando o segundo mandato. Bom, lá em Dom Basílio, a situação está muito boa para o candidato Fernando Santos, empresário de postos de combustível, e é interessante saber que ele se beneficia com justiça da boa gestão, da boa administração do atual prefeito, o simpático galego Roberval de Cássia Meira. Roberval, quando eu falo assim dos bons prefeitos, eu acho que a nossa região sudoeste é uma das que dão melhores exemplos. Nós temos aqui na região sudoeste valorosos prefeitos, como Ricardinho Ribeiro de Livramento, o doutor Eder Aguiar em Jussiape, o próprio Roberval Meira em Dom Basílio. E se esse pessoal mostrou uma nova maneira de governar, mudando inclusive hábitos e costumes, deixando de lado, jogando no lixo aquela questão da politicalha, a política que existia muito regionalmente, onde os adversários eram perseguidos, eleitores que votavam contra eram perseguidos. A partir da gestão de Ricardinho em Livramento, doutor Eder Aguiar em Jussiape, Roberval, isso mudou completamente. A política hoje é feita com obras e fatos. Obras em todos os cantos e recantos de seus municípios. E nós temos, assim, só bons exemplos. Mas também temos maus prefeitos um pouco mais acima desta região. Nós vamos falar futuramente. Minhas amigas, meus amigos, Fernando Santos é o atual vice-prefeito. Ele tem a credencial positiva de Roberval. Isso vai ser fundamental. O adversário dele, Orlando Caires, eu vi numa entrevista, em uma live do Alberto Lopes, em que ele demonstrou para mim um preparo, um equilíbrio muito bom, mas não é o suficiente. A política não é para amadores, não é para iniciantes que vão para lá para o campo despreparadamente. Não é o caso, claro, do Orlando. Estou falando do Orlando. Estou falando daqueles, né, que pensam que a política é só, eu tenho dinheiro, vou ganhar. Ou então, eu tenho popularidade, vou ganhar. Eu sou conhecimento, sou popular, vou ganhar. Não é assim. Política tem alguns métodos que precisam ser traçados e algumas metas que precisam ser cumpridas para que os candidatos sejam vencedores, obtenham sucesso. Quando é aquele político, né, que é qualificado ou credenciado por um aval, né, de um bom prefeito, evidentemente que as coisas se tornam mais fáceis, porém não tão fáceis assim. Mas, em Dom Basílio, o Fernando, ele está muito bem nas pesquisas. O governo de Roberval, como eu falei, é o seu maior aval. Um governo positivo com muitas obras.
Quem conhece Dom Basílio, há um pouco mais ou menos de 10 anos para cá, sabe como aquele pequeno município de apenas 11 mil habitantes se desenvolveu tanto quanto outras grandes cidades maiores, de maior porte, como é o caso de Livramento, de Paramirim, de Macaúbas. Então, esses prefeitos, quando eles fazem um bom trabalho, e que não podem sair candidatos à reeleição. Porém, o aval deles é muito bom para quem eles apoiam, para quem eles lançam como titular na chapa para a sucessão. Então, isso é muito importante. Então, Dom Basílio hoje, com Fernando Santos, eu tenho certeza, né, que será a garantia, né, do candidato Fernando Santos sair na frente, como já está na frente, em todas as pesquisas eleitorais. Todas as pesquisas eleitorais apontam Fernando como provável vencedor. Mas, caixinha de surpresa para lá ou para cá, na política, tudo tem a ver ou nada tem a ver. Então, na verdade, esse credenciamento de prefeitos bons gestores, não é? Qualifica, credencia, autoriza, avaliza os seus candidatos escolhidos para sucedê-los. Lá em Paramirim, nós temos um jogo interessante. Dr. Júlio Bernardo Bittencourt, que já foi prefeito maravilhosamente, muito bem em Paramirim, disputa contra o candidato... deixa-me ver aqui, ele disputa com doutor João Ricardo e também Osório. Lá são três candidaturas, para prefeito. Doutor Júlio, do PSD, 55, né? O João Ricardo, do Avante, número 70, e Osório, do Podemos, 20. Nesse município, a eleição está indefinida. Pode dar Júlio e pode dar João Ricardo. Osório não dá. Pela pesquisa que eu vi recente, Osório vai ser apenas um mero pretendente. Se der certo, se colar, colou. Mas a disputa mesmo será entre o doutor Júlio, com a sua experiência, com a sua boa gestão, não é? No passado, mais recente, não é? Ele também conta com a vontade do povo trazê-lo de volta, já que o atual prefeito, o ex-deputado aí, Gilberto Brito, não foi um prefeito ruim, mas também não foi um prefeito popular. E essa falta de empatia, né, dificulta um pouco para João Ricardo, que é o candidato apoiado pelo Gilberto Brito. Então, nesse caso, não é que Júlio Bernardo será o favorito ou seja o favorito, mas é o que tem melhor visibilidade no olhar da população, a população eleitoral, aqueles que vão votar. Então lá não vai ser surpresa nenhuma se o doutor Júlio ganhar ou se ganhar o João Ricardo. Próximo dali, em Eric Cardoso, Heraldo, que é sobrinho do saudoso tio Dedé, já prefeito candidato à reeleição. Ele é do Republicanos, o número 10. E ele concorre com o Erivelton, do Avante, 70, né? O Avante está com bastante candidatos a prefeitos e com uma grande parte com ótimas, boas chances de ganhar o pleito. Lá em Brumado, por exemplo, o Fabrício está muito bem avaliado como candidato, jovem, e tem como vice aí o doutor Marlúcio, oftalmologista, filho do ex-vice-prefeito, né, da gestão de Edmundo, né? Mas Brumado e outros municípios serão temas da nossa pauta
no nosso programa de quarta-feira. Então, nós temos aí, hoje, nós temos em Paramirim, temos em Dom Basílio, nós teremos Fernando, eu esqueci até de falar o partido, é o PSD, número 55, e Orlando Caires, que é do União, que é o número 44. E lá em Paramirim, nós temos Dr. Júlio, do PSD, 55, João Ricardo, que é o atual vice-prefeito, esqueci desse detalhe, é o atual vice-prefeito de Gilberto. A grande diferença aí, quando eu falo com relação aos outros municípios, que aqueles prefeitos bem avaliados, que administram bem, são bons gestores, é que tem aqueles que fazem mais ou então se tornam mais populares e caem na simpatia do eleitorado, da população, dos moradores, e assim fica mais fácil quando eles escolhem os seus candidatos para a sucessão deles próprios. Então, aí teremos também Osório do Podemos, que é o número 20. E Érico Cardoso, os republicanos, que é o 10, com Heraldo, e o Erivelto do Avante, número 70. 3 municípios cuja eleição, 2 estão pendentes, ninguém sabe o resultado, não há como prever, que é política, como eu já disse aqui em outros programas anteriores, a política é como a nuvem, está aqui, nessa direção, daqui a pouco está assim, para lá, ou para cá, ou está embaixo ou está em cima. Então é assim, entendeu? Agora, em Dom Basílio, sem dúvida nenhuma, eu aposto na vitória, sem puxar sardinha, do candidato Fernando Santos. Até porque eu acho justo que ele prossiga com um belíssimo governo do atual prefeito, nosso galego, Roberval de Cássia Meira. Quando o prefeito é bom, como aqui em Livramento, com o Ricardinho, e outros prefeitos que vamos falar de Macaúbas também, cujo prefeito tem feito um bom trabalho. Falamos de Caturama, onde o Paulo Mendonça está fazendo um bom trabalho, e por isso lançou o Tony, que é o vice dele, e o Tony, com certeza, será um grande sucesso, será um grande vencedor. Claro que a gente faz umas previsões dentro daquilo que a gente enxerga. Eu converso quase que todo dia com a população, quando vou fazer sobre o município, eu vou lá, observo, eu fui em Paramirim esse final de semana, né, e aproveitei e fui em Érico Cardoso. Aí eu pude avaliar como é que está lá o clima, a expectativa, né, da sucessão municipal. Também, Dom Basílio, eu estive semana passada, não vi alteração no quadro, e por isso eu acho que Fernando é o favoritismo, é o favorito. Um favorito absoluto, praticamente. Para Orlando, que não é um candidato ruim, mas não será, eu acredito que não será a vez dele. É jovem, pode esperar mais um pouquinho, né? Isso se Roberval, o Fernando continuar fazendo 2 mandatos e depois o Roberval achar que tem que voltar, porque o povo, né, gosta dele, ele quer continuar. Retomar o trabalho que ele fez em 2020 e 2024. 2018, 2016 e 2020. 2020 a 2024. Então, é uma coisa assim que a política, eu tenho falado para todo mundo que conversa comigo a respeito das minhas lives, senhor Nélio, você fala muito assim e tal, mas, sinceramente, eu não vejo da forma que você vê. É porque eles acham que há lógica na política. No campo eleitoral não há lógica, há matemática. E quando faz a soma dos números, a contabilidade, a soma geral, você vai colocar apenas alguns porquês, alguns fatos que são determinantes para que alguém saia, pelo menos durante o processo eleitoral, com amplas chances, muito mais do que os outros adversários. Tá bom? 3 dedos de prosas,
Vamos ficando por aqui. Eu não falei no início, vou falar mais no final. Se você gostou, está gostando de nossas lives, nosso programa 3 Dedos e Prosas, por favor, compartilhe, comente, dê um like, aquele like de positivo, ou então aperte o sininho para receber as nossas notificações quando a gente entrar no ar, tá bom? Um abraço a todos e até quarta-feira.